Vou ficar aqui para não ficar de costas para ninguém. Irmãos, vamos abrir, por favor, nossas Bíblias em Lucas 22, 14. Lucas 22, capítulo 22, versículo 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparte entre vós. Pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Agora vamos lá em Mateus. Mateus 26, Mateus 26. Mateus 26, 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E vos digo que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco, no reino de meu Pai. Aí voltemos em Lucas 22, 19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Bom, irmãos, perdão por eu ter me perdido aqui, que eu fiquei um pouco nervoso, mas eu quis voltar lá em Mateus, porque é interessante como os apóstolos, cada um tinha uma visão, né, do Senhor, e como cada um ouvia o Senhor. Lucas fala lá no final do 18, o reino de Deus. E Mateus fala no final do 29,
o reino de meu Pai. E eu quis pegar essas partes para ver as partes assim muito que eu achei muito importante para nós. Primeiro, que o Senhor desejou ansiosamente, né? Ele desejou ardentemente isso. E por que que ele desejou ardentemente, né? Estar ali com os seus. Ele tinha descido do monte, né? E pediu direção do Senhor, do Pai, porque havia uma multidão que o seguia. Tinha muitos que o seguiam, mas ele escolheu só 12. Ele escolheu só 12 para estar num momento como esse, que ele já desde o início tinha preparado. Tanto que ele ordenou os discípulos para que preparassem a ceia, porque ele não queria de qualquer jeito, porque desde o início ele desejava estar com aqueles escolhidos. E aqui nós estamos, porque o Senhor nos chamou, assim como ele chamou os apóstolos, ele nos chamou pelo nome, para que possamos estar na presença dele e que ele derrama o sangue dele por nós em favor de todos nós, de muitos, para a remissão de pecados, para nos tornar justificados, para que o maligno, para que possamos perguntar ao maligno, né, onde está o teu agulhão? Porque agora nós estamos justificados pelo sangue do Cordeiro. E no versículo 19, no final, diz: "Fazei isto em memória de mim". Porque assim como o Senhor, ele desejou ardentemente que celebrássemos, que ele pudesse celebrar a ceia dele conosco, que isso mostra o amor dele por nós, de dar a própria vida, de se humilhar em favor de nós, que possamos fazer isso em memória dele, para dizer: Senhor, nós ainda lembramos de ti, e nós te amamos e te desejamos. E reino do vosso Pai, do nosso Pai. Então, essa é a palavra que eu senti de o Senhor me direcionou para compartilhar com os irmãos, para que nós possamos nos alegrar, porque o Senhor nos chamou para termos uma vida. Infelizmente, por enquanto, existem muitas pessoas que só existem. Elas pensam que estão vivendo, mas aqui diante de nós está uma verdadeira vida, que nos livra de todos os vícios, de tudo, e nos apresenta o coração do Senhor. Então, cada irmão e irmã fique à vontade para poder abrir seus lábios e enaltecer e adorar o Senhor, enquanto eu parto o pão. Bem, então começaremos com dois textos. O primeiro se encontra em Colossenses, no capítulo 4. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 4. Versículos de 7 a 9. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lo envio com expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo
o que por aqui ocorre. E o segundo texto, na epístola de Paulo a Filemon, versículo 10. Filemon, versículo 10. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Pai, nós somos gratos a Ti mais uma vez pelo tempo, Senhor, que o Senhor nos concedeu. Ó Pai, bendita a Tua mesa, Senhor, bendita o Teu Filho, aquele que se ofereceu, aquele que nos chama, aquele que nos convida, aquele que nos conduz, aquele que nos abençoa, aquele que nos enche, aquele que nos dá vida. Senhor, e mais uma vez, Senhor, agora em torno da Tua palavra, igualmente somos gratos, igualmente declaramos a nossa necessidade de que o Senhor nos conduza, de que o Senhor fale o nosso coração, de que o Senhor mesmo nos instrua. Tu conheces, Senhor, a necessidade de cada um de nós. O nosso pedido nessa manhã é supre essa necessidade para a glória do Teu Filho, por meio do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus oramos. Amém. Então, nós terminaremos hoje uma sequência de 50 reflexões, estudos, como não queiram chamar, a respeito de personagens com os quais o Senhor lidou, com os quais o Senhor tratou. Alguns Ele ganhou para si, outros nós vimos, infelizmente, se endureceram e resolveram seguir seu próprio caminho, né? E o último personagem é Onésimo. E nós lemos os únicos 2 textos do Novo Testamento que mencionam o nome dele, né? O texto de Colossenses e esse texto aqui em Filemon, né? E alguém pode imaginar assim, mas espera aí, o Senhor já havia, né, sido crucificado, sepultado, ressuscitou, foi elevado, já estava à destra do Pai, né, quando isso aconteceu. Mas lembrando que o Senhor continuou operando por meio do seu povo, da sua igreja, né? O livro de Atos começa dizendo isso. Então, nós vemos o Senhor agindo agora por meio daqueles que Ele escolheu, aqui em particular a vida de Paulo. Nós veremos isso com um pouco mais de detalhe daqui a pouquinho. Okay? Então, Filemon faz parte de um conjunto de 4 epístolas chamadas Epístolas da Prisão, né? Então, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon foram escritos por Paulo enquanto ele estava em prisão. Só que Paulo ficou aprisionado mais de uma vez. Então, não é de admirar, né, que haja um pouco de ideias diferentes com respeito a qual prisão se refere, né? De forma, assim, majoritária, mas de longe, né, os estudiosos entendem que essas 4 epístolas foram escritas por Paulo num período de 60 a 62, 63, essa era, que ele ficou preso em Roma, na sua própria casa, casa que ele alugava, era tipo assim, prisão domiciliar, né? Isso foi depois que ele foi deportado para lá, para ser julgado por César. Ele ficou nessa casa, né, tinha uma certa liberdade, ele podia receber pessoas, né, mas ele estava acorrentado, ele estava entre soldados. E ele pregou para esses soldados, e muitos deles se converteram, né? Temos indícios disso. E é quase um consenso de que essas 4 epístolas foram escritas nesse período. Dessa prisão ele foi libertado, né? A própria epístola aqui de Filemão, ao final, ele dá essa ideia de que, olha, eu espero ser libertado em breve, né? Prepara-me pousada, né? No final de Filipenses ele diz alguma coisa parecida, né? Depois, a última vez que ele ficou preso, também em Roma, aí terminou com martírio. E aí o discurso dele era diferente. Ele não tinha nenhuma expectativa de ser liberto. Pelo contrário, né? Quando ele falou com Timóteo, né, pela epístola, ele disse, olha, meu tempo está terminado, né? Corri
né, a carreira, né, combati o bom combate, guardei a fé, né, já agora estou sendo oferecido por libação. Ele tinha clareza de que o momento dele de estar com o Senhor já havia chegado. Bem, a outra hipótese que o pessoal levanta com respeito à possibilidade dessas epístolas não terem sido escritas naquela prisão domiciliar em Roma, foi a prisão logo antes. Né? Então, os irmãos lembram quando estudamos Félix, Festo e Herodes, que Paulo havia ficado preso em Cesareia por 2 anos, sob Félix. Então, Félix manteve ele preso para fazer um meio de campo aí com os judeus, porque ele ia ter que responder a Roma, e de fato ele foi chamado até Roma para se explicar, e ele foi sucedido por Festo. Nesses 2 anos, né, que Paulo ficou preso, certamente ele escreveu, né, algo. E existem hipóteses de que ele tenha escrito Hebreus, para aqueles que entendem que foi ele que escreveu Hebreus, nós falamos a respeito disso à época. Alguns imaginam que foi nesse período que Lucas escreveu o seu evangelho, porque ele estava em contato com Paulo, ele tinha acesso a Jerusalém, havia muitas pessoas que haviam presenciado os eventos da época do Senhor, então ele tinha testemunhas oculares para escrever um texto preciso, como historiador que ele era. E alguns entendem que nesse período, mas são poucas, mas defendem que nesse período de 2 anos em Cesareia é que Paulo talvez tivesse escrito as 4 cartas da prisão, especialmente Filemão, por razões que nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas as evidências são muito mais fortes no sentido de ter acontecido em Roma, né? Bem, então, essa é uma parte um pouco mais, digamos, de pano de fundo. E só para terminar, quero mencionar que há uma inversão cronológica nos personagens que o irmão Campo Morgan aborda, né, nesse ponto do livro, finalzinho do livro. Então, ele abordou com pouquíssimas exceções os personagens de forma cronológica. Já na medida que o Senhor foi avançando no seu ministério, então ele começou do início e foi até o final, depois entrou no livro de Atos, mas aqui há evidentemente uma inversão com respeito a Demas, né? Então, a última vez que nós falamos a respeito de Demas, e a ocasião nós vimos que Demas havia abandonado Paulo. E abandonou Paulo porque havia abandonado o Senhor, né? E na segunda epístola de Paulo a Timóteo, ele diz assim, a respeito de Demas, assim, Demas, tendo amado o primeiro presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Okay? Mas aqui aqueles que leram Filemão percebem que Demas ainda é considerado um cooperador. A bem da verdade, Filemão foi escrito provavelmente 5 anos antes daquele texto segundo Timóteo, né? Então, é claro que ele decidiu, o Campo Morgan decidiu falar de Onésimo por último. E me parece que a razão é mais ou menos óbvia. Ele não queria terminar com a história triste de Demas, né? De alguém que havia abandonado Paulo. Ao contrário, ele quis terminar o seu livro, depois de 50 capítulos, né, falando de alguém que, pela graça de Deus, de inútil, foi transformado em alguém útil, né? Essa é a história de Onésimo, e é isso que nós queremos considerar com os irmãos a partir de agora. Então, basicamente, esse é o pano de fundo, e vamos reconhecer alguns nomes, né, que aparecem aqui na epístola. A epístola tem, digamos, praticamente 3 conjuntos, né? Tem uns nomes que aparecem no início, tem os nomes que aparecem nas saudações finais, e no meio, claro, o assunto está entre Paulo, Filemão e Onésimo. Né? Então, vejamos primeiro as saudações, isso pode nos ajudar. Então, abram aí em Filemão, finalzinho de Filemão, a partir do versículo 23, vocês vão observar esses nomes aí, e eu vou ler de Colossenses.
Então, olha qual que é o desafio que eu senti. Eu vou ler texto em Colossenses, vocês vão reconhecer os nomes na Epístola de Filemon, né? Então, se vocês observarem a partir do versículo 23, né? Então fala assim, saúdam-te, Epáfras, etc. Colossenses, vocês não abrem Colossenses, vocês estão em Filemon, tá? Eu estou lendo em Colossenses. Colossenses 4, 12. Saúda-vos, Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Depois fala que Marcos, Aristarco, Demas, etc., saúda-vos, versículo 10 do capítulo 4 de Colossenses, saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. Continuem vocês a leitura em Filipenses, em Filemon, e no versículo 14 do capítulo 4 de Colossenses diz, saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Não é impressionante? Todos os nomes que ele utiliza lá em Filemon também são mencionados em Colossenses. E a razão é que essa aí ninguém discute. Filemon morava em Colossos. Filemon era de Colossos, né? E essas epístolas provavelmente foram escritas, né, em termos cronológicos, próximo uma da outra. Não somente dentro do período da prisão dele, mas também uma muito próxima das outras, porque as pessoas que estavam em torno de Paulo, estavam em torno de Paulo quando ele escreveu uma e também quando ele escreveu a outra. Okay? Muito bem, então nós ainda mencionaremos algumas coisas aqui, apenas a título de curiosidade, quando fala de Epáfras, diz Epáfras que é dentre vós, ou seja, que era dos irmãos ali de Colossos, e a mesma coisa para esse tal de Onésimo, né? Em Colossenses capítulo 4, versículo 9 diz, em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão que é do vosso meio. Então, Filemon e Onésimo eram de Colossos, né? Agora, o início da epístola de Filemon, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, então pronto, aqui ele já deixa claro que ele está prisioneiro, curiosamente ele não diz prisioneiro de César. Humanamente falando, ele estava em prisão domiciliar de Roma, os soldados ao seu redor eram soldados romanos, mas ele entendia o seguinte, que a vontade de Deus é soberana sobre todas as coisas. Ele não se via um prisioneiro de Roma, de César. Ele diz prisioneiro de Cristo Jesus. Se eu estou aqui, é porque assim o Senhor deseja, assim o Senhor quer. Então ele diz ao amado Filemon, também nosso colaborador, e à irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Essa igreja era a igreja de Colossenses. Possivelmente não todos os irmãos que moravam em Colossos, né? Mas ao menos parte deles, uma assembleia se reunia na casa de Filemon, na casa de Áfia, que todo mundo aceita que era esposa de Filemon, e Arquipo, aí alguns arriscam dizer que era filho, né? Outros não vão tão longe, mas Arquipo tem um detalhe interessante. Veja o que diz Colossenses 4,17. Também dizer Arquipo, atenta para o ministério que recebestes no Senhor para o cumprirdes. Ou seja, Arquipo tinha um ministério específico na igreja de Colossos, né? Então, alguns dizem que ele era, né, pastor ali, outros dizem que ele era um dos anciãos. Enfim, o fato é que ele tinha uma posição de liderança na igreja. Então, no início da epístola, esses nomes já aparecem e isso nos dá o contexto. Então, o contexto é, digamos, geográfico. Era uma vez um conjunto de irmãos que se reuniam em Colossos, né? Uma parte dessa assembleia possivelmente se reunia na casa de Filemon.
e de Áfia, né? E entre os irmãos havia um que se chamava Onésimo. Por razões que talvez nós vamos falar daqui a pouquinho, Onésimo era escravo de Filemão. E ao que tudo indica, ele roubou de Filemão e fugiu. Okay? E ele fugiu para onde Paulo estava preso, possivelmente Roma. Aqui é onde alguns, os que advogam, em que as cartas foram escritas em Cesareia, diz o seguinte: um escravo não ia fugir até Roma, são 1.600 quilômetros, né, de Colossos até Roma. Cesareia está muito mais perto. Então o pessoal fala assim, é mais provável que ele tivesse ido para Cesareia. Mas, obviamente, o contra-argumento é que, se era para se esconder, era muito mais fácil se esconder em Roma. Não só pela distância, mas também porque, né, se perder na multidão de Roma era muito mais fácil do que se perder na multidão de Cesareia. Mas, enfim, o fato é que ele desapareceu e foi parar em Roma. E ninguém sabe como. Não está explicado. Mas um dia ele se encontrou com Paulo, que estava preso. Talvez já tivesse ouvido falar de Paulo, resolveu conversar com ele, visitá-lo. Alguma coisa aconteceu. O fato é que ele se encontrou com Paulo pela soberania do Senhor e ali ele se converteu, ele se arrependeu, né? E essa é a história, de Onésimo. Então, para contá-la melhor, nós vamos ler agora sim Filemão, a partir do versículo 8 em diante. Então, o que ocorreu? Antecipando um pouco para a gente entender o argumento que vamos ler. Quando Onésimo se converteu, a pergunta não era a que naturalmente surgiu e que não é simples de responder é o seguinte: bom, e agora? O que fazer? Né? Ele ainda era propriedade de Filemão. O que fazer? Mas ele se converteu, né? Pelo texto, nós não temos nenhuma dúvida que a posição de Paulo vai: você precisa voltar. Você precisa voltar, você precisa acertar a sua vida com aquele que você é, né, de quem você fugiu e a quem possivelmente você roubou, né? E por incrível que pareça, e esse talvez seja o maior símbolo, maior sinal que temos da genuína conversão de Onésimo, é que ele aceitou. Ele aceitou voltar, né, para Colossos para acertar os ponteiros com Filemão. Não somente isso, ele foi junto com Tíquico, ele carregou essa carta. Ele levou em mãos essa epístola e entregou para Filemão. Falou assim: essa aqui vem de Paulo. E possivelmente Filemão leu essa epístola na presença, não em voz alta, né, mas na presença de Onésimo. Imagina só o momento, tanto para um quanto para o outro, né? Então nós vemos são situações emocionalmente difíceis, mas são justas diante do Senhor. E o Senhor deu um caminho, né? Então, esse é o grande cenário. Então, vamos ver como que Paulo se coloca aqui, essas questões para Filemão. Versículo 8. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Observem que Onésimo, ele havia se convertido e passou a servir a Paulo, ali na prisão. Quando Paulo disse: não, Onésimo, você precisa voltar, você precisa acertar sua vida com Filemão.
não somente era um aperto para Paulo, para Onésimo, mas também era perda para Paulo, porque ele usufruía do serviço de Onésimo. E mesmo assim, ele abriu mão. Então ele diz: eu queria ficar com ele. Seu desejo de Paulo. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir, como dizendo: eu tenho certeza, Filemão, que se você estivesse aqui, você me serviria com alegria, né? Mas você não está aqui, mas Onésimo está, né? Eu poderia retê-lo aqui comigo. Eu queria fazer isso, mas achei melhor não, né? Achei melhor mandá-lo de volta. Versículo 14. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento. Ou seja, se fosse para ficar com Onésimo, teria que ser com consentimento de Filemão, né? Se Filemão o mandasse de volta, aí tudo bem, né? Versículo 14 ainda. Para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Daqui a pouco a gente continua a leitura. Essa frase ela é curiosa, né? Quer na carne, quer no Senhor. O irmão Campbell Morgan, ele defende, convicto, ele não tem dúvidas de que Onésimo era irmão na carne de Filemão. Ele diz que os estudiosos ficam esquivando essa questão, né? E achando e procurando, explicando esse texto de uma forma não muito natural, mas por uma dificuldade que diz respeito muito ao nosso contexto e não ao contexto social da época. Ele não vê nisso nenhuma dificuldade. Eu trouxe um parágrafo dele, explica isso muito bem. Eu queria deixar isso com os irmãos para vocês entenderem. Eu não defendo nenhuma coisa nem outra, mas eu acho que é muito interessante que a gente entenda essas opções. Veja o que ele disse. Esse aqui é o Campbell Morgan no livro O Grandioso Médico. Diz: a escravidão era predominante. Em todas essas cidades, havia aqueles que nasciam escravos. Havia também centenas que assim se tornavam quando crianças, tendo sido vendidas por seus pais à escravidão para livrar-se da responsabilidade sobre eles. Havia ainda os que se vendiam como escravos por causa da pobreza. Havia os que eram feitos escravos por serem devedores. Havia os que eram escravos de guerra. Havia os escravos da pirataria e do sequestro. Havia escravos resultantes de oferendas dedicadas aos templos. Se tomarmos o caso de Atenas, que então estava no auge da fama, Pausanias diz que, atenção para os números, hein? Havia 21 mil cidadãos livres, 10 mil residentes estrangeiros, 21 mil, 10 mil e 400 mil escravos. Agora, fato é que parentes de sangue eram vendidos como escravos. Assim, acredito que aqui temos o caso de um irmão marginalizado que havia roubado Filemão e assim foi fadado à escravidão. Fugindo disso, ficou a uma longa distância de Filemão, a 1.600 quilômetros, pelo menos. Então, significa que eram irmãos na carne? Não, não significa, mas poderiam ter sido. Não tem nada que impeça essa possibilidade, né? E um dos argumentos de Filemão, de Paulo com Filemão, olha, recebe agora, como um irmão caríssimo, né? Não só na carne, supondo que fosse, mas agora principalmente porque ele é irmão no Senhor. Versículo 17: se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo. Eu pagarei. Essa é a razão pela qual se entende
que Onésimo, antes de fugir, havia roubado algo de Filemão, né? Porque Paulo diz, olha, se ele te deve alguma coisa, deixa comigo, eu pago, né? Eu vou saldar essa dívida. Para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Então vejamos agora o que aconteceu com Onésimo. O nome Onésimo significa que é de utilidade. A palavra útil é outra, mas Paulo aproveita o significado da palavra Onésimo, que é alguém proveitoso, alguém que pode ser útil. E ele, no versículo 11, diz o que aconteceu. Veja como ele descreve a conversão de Onésimo. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. E aqui ele faz um jogo de palavras, né? Ele usa inútil, útil é crestos. Aí, acrestos é inútil. O a o prefixo que vai contra, né? Então, acrestos é inútil. Só que quando ele diz que ele é útil, ele não tira simplesmente o a e deixa o crestos. Ele coloca um eu. Ele usa eucrestos, que é um prefixo de intensidade. Então, é como se ele dissesse, ele antes te foi inútil, mas agora ele é muito útil. Ele é totalmente útil, né? Foi essa mudança que aconteceu com Onésimo. E essa mudança não é uma mudança de comportamento, de costumes. Ah, antes ele fazia assim, agora ele faz assado. Era uma mudança de vida. Era uma mudança que foi lá dentro, no interior dele, a ponto dele aceitar, manifestar essa mudança, voltando e acertando as contas com Filemão. Então, não estamos falando aqui de alguma coisa que veio como consequência de uma religião, né? É como consequência de algo muito mais profundo. E aqui nós vamos ver o método do Senhor por meio de Paulo com Onésimo. Isso está numa pequena frase no versículo 10. A frase é que gerei entre algemas. Foi assim que o Senhor tratou com Onésimo. Onésimo foi gerado. Onésimo nasceu de novo. Ele recebeu uma nova vida. Ele não recebeu instruções, ainda que Paulo tenha dado as instruções, não foi isso que mudou Onésimo de inútil para útil, né? Não foi, acho que hoje eu vou fazer diferente. Também não foi nada disso. Ele foi gerado entre algemas. Curiosamente, essa palavra gerado, ela aparece no Novo Testamento várias vezes, mas com outra tradução. Então, vou convidar os irmãos a abrirem um texto em que ela aparece 7 vezes, mas não a palavra gerado, aparece outra, e aí nós vamos entender precisamente o que foi que aconteceu com Onésimo. Então, vamos voltar ao Evangelho de João, capítulo 3. João, capítulo 3, conversa do Senhor com Nicodemos. João 3. A isto respondeu Jesus, 3:3. Não leremos o texto todo, só 3:3. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Qual é a palavra gerado? Nascer. Então é como se dissesse, se alguém não for gerado de novo, a palavra é a mesma, mas aqui é traduzido como nascer. E do versículo 3 ao versículo 8, essa palavra nascer aparece 7 vezes. Vamos contar comigo, vamos atentar para as palavras do Senhor. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus.
Se alguém não nascer de novo, não pode se tornar útil para Deus. Vai continuar inútil. Esse é o significado. Ok? Versículo 4. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? De novo, então a segunda vez, hein? Nascer sendo velho, pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Depois respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então esse nascimento é algo de cima. Aliás, o nascer de novo, o original, o novo não é, a ideia não é de novamente, é nascer do alto, é nascer de algo que não é terreno, né? E o versículo 6 deixa isso muito claro, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Usando a palavra gerar, carne gera carne, Espírito gera Espírito, né? Se uma gatinha tiver prenha, quando ela dá à luz, ele não dá à luz outra coisa, não ser gato, né, gente? Não ia nascer cachorrinho, né? Porque gato gera gato, carne gera carne. Para que Onésimo se tornasse útil, ele precisava nascer do alto. Nada que fosse humano resolveria. Por isso que a religião é completamente ineficaz para lidar com as questões de vida. E a religião vem do homem, e o homem gera homem, carne gera carne. Precisamos nascer de Deus, nascer do alto. Precisamos da vida de Deus. Nossos pais nos deram a vida deles. Nós temos os DNAs dos nossos pais. Nós precisamos a vida de Cristo para sermos úteis a Deus. Só Cristo foi útil a Deus. Não é isso? Enquanto não crermos e nos convertermos, ou dito de outra maneira, enquanto nós não nascemos de novo, enquanto não fomos regenerados, para Deus nós somos inúteis. Não há nada que Deus possa fazer conosco. Não somos úteis a Deus. Deus precisa de vida, da vida do seu Filho em nós, para começar a agir, para começar a fazer. Então, no plano de Deus primeiro, dá a vida. Gera entre algemas. Paulo, numa figura muito, muito pequena, né? Ele gerou Onésimo dentro no contexto seu de sofrimento, né? Indicado pelas algemas. O nosso Senhor deu a sua vida para que nós pudéssemos recebê-la. Já parou para pensar nisso? Nós precisamos da vida do Senhor, mas se o Senhor mantivesse a sua própria vida, como é que nós íamos usufruir dela? Como que ela poderia chegar até nós? Se o grão de trigo caindo em terra não morrer, ele fica só, para sempre um grão de trigo. Mas ele ia ser um único grão de trigo. Mas caindo em terra ele morrer, ele produz fruto. E então haverá muitos grãos de trigo, né? E nós somos fruto desse sofrimento do Senhor. Somos fruto dessa vida que Ele abriu mão para que nós a recebêssemos, né? E isso nós o recebemos quando nascemos do alto, né? Quando nos arrependemos, confessamos o Senhor. E da mesma forma com que nós não fizemos nada para nascermos nesse mundo, toda a obra para nós recebermos a vida do Senhor foi Ele que fez. Nós somos meros receptáculos da graça de Deus. Versículo 7. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. De novo aparece a palavra nascer. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Onésimo havia nascido do Espírito, né? Ele foi gerado entre algemas. Paulo diz, eu gerei, mas é claro que Paulo sabia que essa era a obra do Senhor. Ele foi um instrumento por meio do qual Onésimo veio a se render ao Senhor. E tendo se rendido ao Senhor, isso ficou manifesto
Como? Pela decisão de voltar e acertar sua vida com Filemão. Acabamos de ler ali o Senhor falando com Nicodemos assim, o vento sopra onde ele quer. Não sabes de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Né? O vento, ele sopra, a gente ouve, a gente pode não ver, mas a gente ouve. Tem manifestação, tem evidências. Porque veja, isso é o Senhor ajudando Nicodemos. É porque Nicodemos pensou assim, bom, se nascer de novo é uma coisa espiritual, espírito de ninguém vê, então vai lá. Então, fala que nasceu de novo. Não, já nasceu de novo. Tantas pessoas, a gente conversa, a gente sabe que a pessoa não tem a vida do Senhor, você percebe isso, né? E a pessoa diz que já nasceu, que já é isso, já é aquilo, né? Mas o Senhor diz, olha, quem é nascido do Espírito, tudo bem que você não veja, mas você ouve. Você percebe o movimento, né? Você percebe o movimento das coisas que o vento agita, né? Impulsiona. E aqui nós vemos isso acontecer com Onésimo. Não foi alguma coisa da boca para fora. Vocês acham que se Paulo tivesse dito para Onésimo, né, que não tenha nascido de novo, assim, Onésimo, você tem que voltar lá para o seu Filemão. Que eu? Tá louco, eu acabei de vir de lá, né? Eu estou fugindo, estou indo para o outro lado, né? Mas não, ele tendo se rendido ao Senhor, o Senhor capturou a vida do Senhor nele. Disse, olha, aquela vozinha, né? Você tem que voltar, tem que voltar. Né? Existe é uma informação que vem dos pais da igreja, não é da Bíblia, né? Então, é uma tradição de Inácio. Inácio, um dos primeiros, né? Inácio nasceu pouco depois da crucificação do Senhor e morreu no início do segundo século. Inácio foi bispo, né? O segundo ou terceiro bispo de Antioquia, que foi, junto com Policarpo, foi um dos discípulos de João o Apóstolo. Então, nós estamos falando de gente lá de trás, né? Um dos primeiros pais da igreja. E tem uma tradição em que ele diz, Inácio diz, que Onésimo foi bispo em Éfeso depois de Timóteo. Havia deixado Timóteo em Éfeso para cuidar das coisas ali. Então, ele exerceu uma posição de supervisão, né, Timóteo, lá em Éfeso. E diz Inácio que depois de Timóteo, quem assumiu o lugar foi Onésimo. Se é verdade ou não, não sabemos, mas nós não temos razão para achar que não. Se foi isso, significa que ele não só voltou, como a gente sabe que voltou, se essa carta chegou a Filemão foi porque Onésimo levou, mas que, muito provavelmente, eles acertaram as pontas e Filemão devolveu a liberdade a Onésimo. E Onésimo passou a ser um irmão livre depois desse acerto de contas, né? Depois dessas coisas que eles fizeram. Irmãos, então deixa eu terminar com dois pensamentos que, de certa forma, estão ligados. Né? O primeiro é a maneira com que Paulo coloca isso é muito, muito bonita e ela é, para nós, sempre um alerta. Né? Para nós, enquanto o nosso relacionamento entre nós, né, nosso relacionamento também no contexto familiar, que é o seguinte, versículo 8, Paulo diz assim, pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém. Ele tinha liberdade, ele tinha até essa autoridade, vamos colocar assim. Ele disse assim, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor. Então, ao invés de ordenar, ele resolveu pedir, correndo o risco de uma negativa. Mas é um risco que ele quis correr.
Versículo 14 diz: nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Ele pediu, esperando uma resposta de livre vontade. Ele poderia ter ordenado, mas ele preferiu não ordenar. Preferiu correr o risco, pedir, né? Por quê? Aí logo depois, ou vamos dizer assim, né, por quê? Qual a razão, né? O que está por detrás dessa atitude tão bonita da parte dele? Ele diz assim: sendo o que sou, Paulo o velho. Essa atitude, irmãos, é marca de maturidade. Os mais novos, deles um pouco de autoridade e eles querem exercê-la. Mas aqueles que já, como diz ele, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus, já mais velho, sofrido, ele entendeu que existe um caminho mais elevado. Eu não vou ordenar, eu vou pedir. Ah, e se não responder? Ah, se não responder, não é mais problema meu, né? Está nas mãos do Senhor. Depois eu estava pensando, irmãos, mas não é exatamente assim que o Senhor lida conosco. Não é pedindo. Toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Ele poderia nos arrastar para cá e para lá se ele quisesse, sim, mas não. Ele nos pede, correndo o risco de muitas vezes nós negar. Por isso lemos quando Paulo escreveu aos Coríntios, diz assim, na segunda epístola, assim: o amor de Cristo nos constrange. Sabendo nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Né? O amor de Cristo nos constrange. O Senhor nos pede por amor. E vendo o amor dele, então nós percebemos que nós não temos nenhuma outra opção, ao não ser nos rendermos e fazer isso de livre e espontânea vontade. É claro, o Senhor poderia estalar os dedos assim, né, e nos obrigar, mas é como Paulo disse a Filemão: nada quis fazer. Não quero que a sua resposta seja por obrigação, mas que fosse de livre e espontânea vontade. Então hoje nós estamos todos confrontados com aquilo que o Senhor nos pede. Nos pede, ele não ordena. Razão pela qual tantas pessoas, né, se dão ao luxo de não confessar o Senhor. A resposta deles ao Senhor é negativa. Um dia eles vão ter que prestar contas, né? Mas para nós o nosso privilégio é mesmo, né, o Senhor não nos ordenando, nós queremos responder positivamente ao Senhor. Então esse é o primeiro pensamento. E o segundo tem a ver com essas palavras inútil e útil. Okay? Então vamos começar com a inútil. Essa palavra inútil, do jeito que aparece aqui, que é um jogo de palavras que Paulo fez, né? Aqui é acrestos. Essa palavra aparece no Novo Testamento somente aqui, né? Mas o conceito de inútil, né, é acreio, essa palavra acreio, que obviamente é derivada dessa, aparece em outros dois textos, dos quais eu quero ler apenas um com os irmãos. Tá? Mateus capítulo 25, versículo 30. Esse é o final da parábola dos talentos. Então, vou partir do pressuposto que todo mundo lembra da parábola dos talentos. A parábola dos talentos é a parábola de servos e do seu senhor. Parábola de quem já havia se tornado útil. Todos eles. Os três são servos. Os três receberam talentos. Né? Os três foram chamados pelo Senhor para prestar contas. Né? E sabemos que os dois primeiros duplicaram aquilo que haviam recebido e receberam exatamente a mesma palavra, né, de elogio por parte do Senhor. Mas esse último servo, por razões que depois os irmãos podem ler, que demonstram que não tinha clareza do caráter do seu Senhor. Ele não havia visto ainda a beleza do Senhor. Achou por bem fazer diferente. Então escondeu o que ele havia recebido
E aquilo ficou do tamanho que estava o tempo todo. E quando o Senhor pediu contas, ele não tinha o que mostrar para o Senhor, a não ser estritamente aquilo que havia recebido no início. E a palavra do Senhor para esse, ou a respeito desse servo, diz, versículo 30, e o servo inútil lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui o ponto é o inútil. Okay? Então quero chamar a atenção para os irmãos. O que nós vimos com Onésimo, a passagem de inútil para útil, é o da redenção. Ele nasceu de novo. Ele passou de inútil para útil. Com respeito à redenção, isso está para sempre determinado, para sempre garantido, porque a garantia chama-se o sangue de Cristo. Isso não muda, não tem como mudar. Não importa o que você seja, o que você faça, os tropeços que você viva, se você foi redimido, o sangue de Cristo nunca mudou. Mas esse texto nos faz um alerta. Com respeito ao serviço, nós podemos nos tornar inúteis. Com respeito ao serviço, não com respeito à vida. Então, no nível do serviço, serviço aos irmãos, serviço ao Senhor, que atenção, é o mesmo serviço. Servimos aos irmãos porque servimos ao Senhor dessa forma. Não é isso? Nós podemos nos tornar inúteis. Então, existe um alerta. Né? Agora, se para o caso da redenção, o método do Senhor foi o de dar a sua vida para que a pessoa de inútil passe a ser útil, aqui não é diferente. O Senhor não tem dois métodos. É um método só. É o mesmo método. Se nós formos servir o Senhor, tem que ser com a vida dele. Nós precisamos colocar essa vida que recebemos em ação. E me parece que é isso que os outros dois servos, né, bons e fiéis, fizeram. Né? Eles duplicaram aqueles que eles tinham. No Antigo Testamento, a porção dupla, a porção dobrada, era para o primogênito. Quem que é o nosso primogênito, irmãos? É a vida do Senhor, é o Senhor. Então, duplicar é viver a vida do Senhor, permitir que a vida do Senhor opere em nós. Opere em nós. Você não tem como fazer isso no seu braço, na sua inteligência. Nós não devemos nos estribar nos próprios, né, no nosso próprio conhecimento, na nossa própria sabedoria. Maldito homem que confia no homem, inclusive em si, que a gente acha que confia no outro, né? Também, né? Também, mas né, se eu confiar em mim, eu maldito do mesmo jeito. Né? Não mudou nada. Né? Então, irmãos, com respeito ao serviço, existe a possibilidade de nos tornarmos inúteis, sim. E para evitar isso, o método continua sendo o mesmo, que é permitir que a vida do Senhor opere em nós e nos faça úteis. E para encerrar, então agora nós vimos a palavra inútil, veremos agora a palavra útil. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, com isso nós vamos encerrar. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 14, Paulo menciona uma série de questões e de atitudes e de coisas inconvenientes. Né? Nós não vamos ler, depois os irmãos façam isso durante a semana, mas isso simplesmente para vocês entenderem o contexto do versículo 21, o que nós vamos ler agora, versículo 21 de 2 Timóteo 2. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, os erros que ele listou a partir do versículo 14, né, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra.
Os irmãos percebem que aqui tem a ver com serviço. Isso aqui é serviço, isso aqui não é salvação, não é vida eterna, né? Então, vida eterna recebemos ao crer no Senhor, né? Mas queremos servir o Senhor também. E nesse serviço, nós corremos o risco de nos tornarmos úteis. E queremos ser úteis. E aqui a palavra é a seguinte: olha, purifique-se desses erros e seja santo. Viva uma vida de santidade. Ah, como é que eu vou fazer isso? É a vida do Senhor. Somente a vida do Senhor em nós é que pode alcançar isso e nos tornar úteis. Então, esse é o grande desafio, o grande encorajamento da palavra de Deus para nós nessa manhã. Da mesma forma com que o Senhor ganhou Onésimo, gerando-o, fazendo nascer de novo, e ele se tornou útil, também se quisermos ser úteis ao Senhor no serviço, então nós precisamos que essa vida, mais uma vez, opere em nós. Nós já a recebemos. Nós já a recebemos. A pergunta é a seguinte: ela vai ficar enterrada? Como aquele último servo que recebeu o adjetivo de inútil? Ou vai entrar em ação, né? Vai ser utilizada para negociar, para multiplicar, né? O mérito não é nosso, a vida é do Senhor, mas Ele optou não em mandar, mas em pedir com base no amor. E como ele disse, né, Paulo disse para Timóteo, para Filemão, é interessante, disse assim: para não te alegar que tu me deves até a ti mesmo. Não foi isso que ele disse para Filemão? Mas não é isso que o Senhor, a nossa relação com o Senhor não é essa. Nós nos devemos ao Senhor. Se somos o que somos, é porque o Senhor assim fez conosco. Nós não somos outra coisa, né? Então, por causa disso, o Senhor, pelo amor, nos chama e nos convida. E queremos reagir e responder também voluntariamente e pedir que nós não sejamos achados inúteis, que a vida do Senhor ache esses caminhos em nós. Vou encerrar com uma frase de Lutero. Lutero disse que todos nós somos onésimos do Senhor. Olha que bonito. Todos nós somos onésimos do Senhor. Um dia fomos escravos, um dia fugimos, não queríamos distância do Senhor. Distância. 1.600 quilômetros para lá, né? Mas por razões que às vezes não sabemos nem explicar direito. Esbarramos com Paulo, entre aspas, fomos gerados entre algemas, o Senhor nos cativou e agora nós estamos dispostos a voltar, acertarmos as pontas e servimos ao Senhor voluntariamente. A história de Onésimo é também a nossa história. E todas as advertências que lemos da manhã aqui são para nós, né? Só fale ao nosso coração. Amém? Somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua condução, pela Tua palavra, Senhor. Nós pedimos que Teu Espírito sopre vida, Senhor, para que a Tua palavra não volte vazia, mas que ela alcance o propósito para o qual ela foi determinada. Senhor, tudo que for do homem que seja esquecido, aquilo que é Teu seja multiplicado em cada um de nós. Dá-nos, Senhor, a atitude que o Senhor quer ver em nós, de nos lançarmos a Teus pés, permitimos que a Tua vida opere e multiplique em nós, para que sejamos verdadeiramente úteis em Tuas boas mãos. Para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém.